Entra hoje em cartaz em São Paulo a exposição Múltiplo Leminski, que mostra as diversas facetas do escritor que morreu em 1989. Essa é a maior mostra já feita da vida e da obra desse curitibano, que era poeta, tradutor, compositor, publicitário e ele era até judoca. Ela foi vista por mais de 330 mil pessoas em 5 cidades. E aqui em São Paulo ela fica aberta até o dia 3 de maio. Mais de 1000 objetos originais foram reunidos entre fotos, livros, pinturas, poesia, vídeos e filmes. É muita coisa. A curadoria dessa amostra aí é de responsabilidade das filhas do Paulo Leminski e também da mulher, a escritora Alice Ruiz. E 2 delas, das 3 curadoras, estão aqui hoje, as filhas do Paulo Leminski, a Áurea Leminski e a Estrela Ruiz. Bem-vindas, que alegria receber vocês aqui. Obrigada. Essa mostra abre hoje em São Paulo, ela é diferente da que foi feita em outras 5 cidades do Brasil? Cada uma das exposições que a gente monta, apesar de ser uma itinerância, a gente sempre coloca elementos novos, principalmente elementos que interagem com a cidade e a obra dele. Então aqui, como ele tem uma história na música, com a vanguarda paulistana, na poesia com os poetas concretos, os irmãos Campos, Décio Pinhatari, que também foram foi uma relação que ele teve com pessoas daqui que foram fundamental para todo o processo criativo dele, como intelectual, na cultura. E também outra coisa que a gente tem nessa exposição, que a gente ainda não tinha conseguido apresentar, é a estante que ele trabalhava, a escrivaninha dele. Então, nela a gente pôde colocar muitos dos objetos também, enfim, a gente conseguiu compor uma ambientação que dá, acho que, essa sensação de ele estar ali, estar no ambiente, tá mais próximo da gente. O Leminski, olha que a Estrela Ruiz está chorando. Foi muito trabalho para vocês reunirem tudo isso, né? O Paulo, ele deixou muita coisa feita que não foi publicada. Vocês mostram isso nessa exposição? Também a gente, um aspecto muito bacana é compor a forma que ele fazia as coisas. E uma coisa muito bacana que ele fazia na época era montar os cadernos com poemas até para observar se eles valeriam a pena entrar num livro um dia ou não, ou se era apenas um exercício. Então esses cadernos estão expostos, muitos manuscritos também, e isso é bem bacana, porque acaba mostrando muita coisa inédita e até, assim, desde a infância, adolescência, é bem gostoso, assim, que você vai entrando não só na cabeça desse artista e o processo dele, mas também como ele chegou ali, né, de criança, adolescente, e até virar o escritor que hoje todo mundo conhece. Que hoje todo mundo conhece, está vendendo muito o livro do Paulo, né? Para vocês é uma surpresa isso que nos últimos anos tenha vendido tanto assim, ou não? Vocês que compilaram esse livro, vocês, a Alice Ruiz, compilaram esse livro, é uma surpresa o consumo dele, a quantidade de jovens que está conhecendo o Paulo Leminski? Essa organização já era uma coisa que a Alice Ruiz, porque a gente, dentro da curadoria, a gente acaba se dividindo um pouco, apesar de que tudo a gente decide junto, mas ela fica mais com a parte editorial, a Estrela de música e eu de documentos. Então, nessa questão editorial, já era uma coisa que a gente queria há muito tempo fazer, reunir, né, a obra completa, poética dele, num volume só, mas ficamos estudando ainda por qual companhia, né, editora a gente ia fazer, e aí tinha alguns detalhes também que a gente precisava aprimorar, enfim. Eu acho que teve uma questão de expectativa das pessoas, então quando saiu, eu acho que as pessoas saíram, né, ávidas por ter o objeto, como a Estrela sempre diz, ela fala, é um objeto afetivo o livro, porque a poesia está toda aí na internet, né? A gente tem acesso ao conteúdo, mas o objeto em si não. Então, é uma surpresa e, ao mesmo tempo, no sentido de que até mesmo ganhou o prêmio como melhor livro do ano pela Associação de Críticos de São Paulo no ano passado, quer dizer, não só na categoria de poesia, mas melhor livro em todas as categorias. Então, isso sim é uma surpresa, mas, enfim, a gente tem feito um trabalho aí de resgate, de valorização desse legado que deixa a gente, assim, muito contente, muito feliz, surpreende, mas a gente sabe que também é um trabalho árduo. O Paulo era uma figura mítica, ele é um mito ainda, conta-se muitas histórias deles, todo tipo de gente conta todo tipo de história deles. Vocês, as filhas, vocês me definem o Paulo como? Quem era Paulo Leminski para vocês? Ele era essa pessoa múltipla, né? Esse nome não é à toa, e uma pessoa que
realmente fazia toda a vida dele, a obra completamente misturadas e uma usina de criatividade. Então ele inspirava isso na gente, além de sempre estar inserindo a gente nas coisas que ele fazia. Então isso é uma coisa muito bacana, assim, isso, claro, como pai isso acaba tendo várias peculiaridades. Então nós todas, a Alice, nós duas, todas fizemos judô junto com ele. Ele não tinha distinção de brincadeiras, então as brincadeiras em casa eram muito mais de menino do que de menina. Então ele era essa pessoa curiosa que as pessoas contam, como pai ele também era. Apesar de também ter um lado super paizão, de contar história para dormir e fazer música para nós duas, essas coisas normal como todo pai, mas peculiar como o Paulo Leminski era em todas as áreas. Ele dava aula de judô? Ele deu aula para criança de judô e ele era faixa preta e faixa marrom de karatê. Então, para criança, ele chegou a dar aula de judô, sim. Fez diversas traduções também. Né? Ele transitava em várias áreas, várias linguagens diferentes. Eu digo que ele era maldito e erudito ao mesmo tempo. Ele era muito eclético numa época em que as pessoas ainda necessitavam muito de carregar alguma definição, né? Você, enfim, escreve para que tipo de público, você conversa né, com que tipo de pessoas. E ele tinha essa coisa de... Era o grafite e, ao mesmo tempo, ele sempre foi reverenciado, né, no meio acadêmico. E sempre, cada vez mais até. No começo, eu acho que até diria que houve um certo estranhamento. Sempre que as pessoas não entendiam as coisas que ele escrevia, como até mesmo o Catatal, que ele é inédito em muitas, de forma literária, né, em muitos pontos. Acho que era difícil, então, quando as pessoas não entendiam, elas diziam que não gostavam, né? Então, ele teve um momento da vida dele onde realmente ele teve esse embate, essa dificuldade, assim, de ser compreendido. Ele também foi compositor, né, Áurea? E agora quem tá resgatando esse lado musical aí do Leminski é a Estrela, que é a cantora, que compõe também, né, Estrela? Mas a Estrela pegou essas composições e agora está mostrando em um disco e em um show. Exatamente, é um CD duplo que está disponível para download. E nesse CD duplo, na verdade, é uma parcela das composições só dele, né? Até o fato de eu ser compositora até deu uma confusão, as pessoas começaram a dizer no início que eu estava musicando os poemas, e não é o caso mesmo. Ele tem um repertório aí para muitos CDs e agora vai sair um songbook também desse material. E músicas maravilhosas, com certeza as pessoas conhecem coisas e que não imaginam que são dele, né? Ele era um compositor de mão cheia, tanto de letra, que não precisa falar, e de melodia, com certeza. Então tem esse show agora, que foi lançado agora no Ibirapuera, agora a gente também está rodando. E para mostrar também, é muito bacana ver as pessoas se surpreenderem também com esse lado. Compositor que dialogou também, tanto com o rock em Curitiba, quanto com a vanguarda paulista em São Paulo, quanto com o tropicalismo no Rio e em Salvador. Então é muito bacana. E na exposição sempre tem o show, porque a gente tem várias atividades que acompanham a exposição. Entre elas é justamente o show que aqui vai acontecer no dia 21 de abril, na Caixa Cultural. 21 de abril na Caixa Cultural, o seu show. Exatamente. 17 de abril no Sesc Belenzinho e 21 de abril na Caixa Cultural. Que faz parte dessa exposição aí que mostra diversas coisas. Eu cheguei a ver em Curitiba essa exposição. Ela fisicamente é totalmente diferente nos lugares que vocês têm apresentado, não é? Ela se adequa e ela acaba se transformando. Então, dessa vez o escritório é o escritório original e o grafite dialoga com esses aspectos que a Áurea estava falando. Então, ela é diferente. Então, quem conheceu em Curitiba tem coisas diferentes para ver agora. Então, ela tem essa característica. Está no Caixa Cultural até o dia 3 de maio. Exato. É isso? E o site, para você que quer conhecer melhor essa mostra, é multiploleminski.com.br. multiploleminski.com.br. Áurea, Estrela, obrigada por terem vindo aqui. Eu que agradeço. Obrigada a você. Obrigada, e a exposição é linda mesmo, vale a pena ver. Vai para outros lugares ainda? Rio de Janeiro e Fortaleza. Rio de Janeiro e Fortaleza. Obrigada, gente. Obrigada a você. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí.